De insetos venenosos a mosquitos, aqui estão 9 dos insetos mais perigosos do mundo. Para aqueles que têm medo desses rastejantes assustadores, tomem cuidado. Número 9. Formiga de fogo. Conhecida como o inseto mais doloroso do mundo, ser picado por uma formiga de fogo é algo que você nunca vai querer experimentar. Originária das florestas tropicais da América Central e do Sul, essa pequena, mas poderosa formiga também é conhecida como Hormiga 24, que significa formiga de 24 horas, devido à dor intensa que persiste após a picada. Apesar de ter pouco mais de 2 centímetros de comprimento, é difícil acreditar que sua picada possa causar a sensação de ser atingido por uma bala. O Dr. Justin Smith, entomologista e diretor de pesquisa da cidade de Tucson, Arizona, desenvolveu o índice de dor da picada de Smith, SSPI, na sigla em inglês, que classifica o nível de dor causado por picadas de vespas, abelhas e formigas. Ele se permitiu ser picado por todos os tipos de insetos para classificar a dor. Ele descreveu a sensação como sendo atingido por uma bala, com ondas de dor ardente que eram absolutamente insuportáveis e duraram horas. Felizmente, os efeitos são localizados e a picada não afeta diretamente o coração ou os pulmões, então não é fatal, mas certamente é muito doloroso. Essas formigas são temidas na floresta tropical, tanto por pessoas quanto por animais. No entanto, algumas tribos indígenas usam essas formigas em seus rituais de iniciação. Os meninos que desejam ser reconhecidos como homens por suas tribos devem colocar a mão em uma luva de tecido cheia dessas formigas. Eles devem suportar as picadas repetidas por pelo menos 10 minutos. E, às vezes, o menino precisa passar por mais de uma dúzia desses rituais. Embora nenhum dos participantes sofra efeito ao longo prazo, o trauma pode durar para sempre. Número 8. Vespas gigantes japonesas. As vespas gigantes japonesas são conhecidas por sua picada dolorosa e comportamento territorial agressivo. Essas vespas são uma subespécie de vespa gigante asiática e são muito maiores do que as vespas comuns. Elas caçam e consomem até 50 abelhas melíferas por dia, o que representa um problema adicional para essas pobres abelhas. Essas criaturas estão se tornando uma praga e já estabeleceram ninhos na França e na Inglaterra. Devido às práticas de navegação inadequadas, elas estão se espalhando pelo mundo. O veneno dessas vespas destrói os glóbulos vermelhos e apresenta risco de morte, especialmente para aqueles com reações alérgicas. No Japão, as vespas gigantes japonesas causam de 30 a 40 mortes por ano e enviam centenas de pessoas para hospitais. Seu veneno ataca o sistema nervoso e causa danos nos tecidos das vítimas. As picadas também podem levar à insuficiência renal. Essas vespas são atraídas pelo suor humano, álcool e aromas doces. Elas são especialmente agressivas quando animais ou pessoas correm. Algumas vítimas precisaram de centenas de pontos e de tratamentos de diálise para sobreviver. E muitas delas ficaram com cicatrizes profundas. No Japão e na China, iniciativas governamentais estão sendo implementadas para destruir os ninhos dessas vespas. Talvez eles estejam no caminho certo, pois esses insetos agressivos são realmente assustadores. Número 7. Pulgas. As pulgas, vilãs ocultas da famosa peste negra que assolou a Europa durante a Idade Média, são parasitas que se alimentam de sangue e podem transmitir doenças a animais e humanos. Com a capacidade de saltar até 150 vezes a sua altura, esses insetos podem passar de um animal para outro, consumindo até 15 vezes o seu peso corporal todos os dias. A peste bubônica foi disseminada por pulgas que carregavam a doença em ratos infectados e estima-se que tenha eliminado cerca de 2/3 da população europeia na época. Embora alguns argumentem que não foram as pulgas em si, mas as bactérias infecciosas que elas carregavam que causaram a disseminação da doença, essas bactérias dificultavam a alimentação das pulgas, levando-as a regurgitar materiais infecciosos no hospedeiro. Na verdade, a doença ainda existe em muitas partes do mundo onde há infestações de pulgas,
embora hoje seja muito mais facilmente tratável. Embora a peste negra tenha mudado a história medieval, as pulgas modernas ainda podem infectar humanos com doenças como o tifo e são comuns em populações de ratos que se reproduzem rapidamente. As picadas de pulgas podem causar reações alérgicas graves em animais de estimação e humanos, devido à saliva que deixam após o ataque. Na maioria dos casos, o principal incômodo é lidar com as marcas de mordidas inchadas e coceira, além de tratar rapidamente a infestação, já que as pulgas podem colocar mais de 50 ovos em um único dia. Número 6. Vespa falcão tarântula. Esse inseto é um dos poucos insetos que alcançaram uma pontuação de 4 na escala SSPI, junto com a formiga-bala. A vespa falcão tarântula é uma espécie solitária que busca tarântulas. O objetivo da picada da vespa falcão tarântula é fazer com que um predador, como um pássaro ou um lagarto, solte-a. A dor causada pela picada dessa vespa é comparável a receber um choque elétrico de alta tensão durante uma tempestade. A dor intensa tem o propósito de surpreender o predador e dura aproximadamente 3 minutos. Se você estiver gritando de agonia, pode parecer que esse tempo seja mais longo, mas a dor desaparece repentinamente após alguns minutos. No entanto, se você for uma tarântula, essa picada não apenas causa choque, mas também a paralisa. A vespa então coloca um único ovo dentro do corpo da tarântula. Quando a larva eclode, ela começa a se alimentar da tarântula, evitando órgãos vitais pelo maior tempo possível para manter a tarântula viva. Para o resto de nós, as vespas falcão tarântula raramente picam sem provocação. Mas, nossa, a natureza pode ser muito assustadora. Número 5. Mosca botfly. A mosca botfly, embora raramente fatal, faz parte desta lista de criaturas parasitas que desencadeiam um verdadeiro show de terror em suas vítimas mamíferas. É a última chance de manter a inocência dos seus sonhos, já que essa mosca humana predadora permite que seus ovos cresçam na pele humana, se enterrando profundamente e eventualmente se transformando em larvas que podem ser sentidas sob a pele. Elas conseguem isso usando um mosquito como hospedeiro e implantando os ovos da mosca botfly nele, para que, quando o mosquito se alimenta de um mamífero e, em muitos casos, humano, os ovos caiam na ferida aberta. Esse espetáculo aterrorizante com insetos pode fazer com que a vítima sinta as larvas se movendo dentro da pele, causando desconforto quando obstruem as vias respiratórias. Felizmente, essa espécie não costuma ter populações muito grandes e é encontrada principalmente em partes da América Central e do Sul. Geralmente, o tratamento envolve a aplicação de vaselina sobre a ferida, sufocando os invasores para que possam ser removidos com uma pinça. Embora apenas um tipo de mosca botfly afete frequentemente os humanos, outras também podem fazê-lo. Embora geralmente ataque os intestinos, como aqueles especializados em cavalos. Alguns outros animais podem ser facilmente infectados por bactérias e outras condições e morrer logo em seguida. Número 4. Abelhas africanizadas. Amplamente conhecidas e temidas, as abelhas africanizadas, também conhecidas como abelhas assassinas, certamente ganharam sua assustadora reputação. Embora suas picadas sejam tão mortais quanto as abelhas comuns, elas são extremamente agressivas, fazendo com que muitas abelhas do enxame piquem repetidamente qualquer ameaça percebida. Na verdade, elas são tão implacáveis que, às vezes, abandonam completamente a colmeia enquanto toda a colônia persegue o inimigo, deixando o ninho completamente desprotegido. As mortes por ataques de enxames de abelhas são alarmantemente mais comuns nessa espécie. Elas foram criadas na década de 1950, quando cientistas brasileiros cruzaram abelhas melíferas da África Austral com abelhas europeias, na tentativa de criar uma abelha mais adequada ao clima sul-americano. Algumas abelhas foram acidentalmente liberadas na natureza em 1957 e não tiveram dificuldade em se reproduzir e proliferar nas Américas. Desde então, elas cruzaram com muitas outras colônias de abelhas e estão se espalhando pela América do Norte.
graças a seu DNA de abelha africana, que lhes permite construir colmeias rapidamente e aumentar sua população. Infelizmente, elas também herdaram a personalidade agressiva. Essas abelhas assassinas são conhecidas por reagirem violentamente a coisas simples, como ruídos e até mesmo vibrações de veículos, equipamentos e pedestres. A boa notícia é que, à medida que as populações de abelhas continuam a diminuir, mais abelhas são uma bênção para as flores da região. Número 3. Barbeiros. Nem tão inocentes quanto parecem, os barbeiros são incrivelmente perigosos devido à sua capacidade de espalhar a terrível doença de Chagas para as populações humanas. Infectados com um parasita causador dessa doença, eles se alimentam de sangue durante a noite e, ao mesmo tempo, transferem os parasitas para os seres humanos. Eles receberam esse nome devido à tendência de morder áreas próximas a vasos sanguíneos dos olhos ou lábios, embora esse não seja exatamente o tipo de atenção que as pessoas procuram. Com o tamanho um pouco maior de uma moeda de 1 centavo, eles são encontrados principalmente em climas quentes, como no sul dos Estados Unidos. A doença de Chagas que eles propagam tem 2 estágios distintos. No primeiro estágio, sintomas comuns como dores musculares, erupções cutâneas, vômitos e outros sintomas podem ou não se manifestar. O segundo estágio é o estágio crônico, que afeta cerca de 30% dos infectados e pode causar um aumento do coração e problemas de ritmo cardíaco. A boa notícia é que esse estágio pode levar anos para se desenvolver. Às vezes quase 20 anos. Se você suspeitar que foi infectado, existem centros de suporte para os quais você pode enviar o inseto, se conseguir encontrá-lo, para garantir o tratamento adequado. Número 2. Gafanhotos. O termo gafanhotos traz em mente imagens de enxames de insetos voadores que devoram tudo em seu caminho até não restar nada. Essa praga, no entanto, é muito real. A sua tendência de se reunir em grandes grupos que realmente os torna uma ameaça. O principal dano não é direcionado diretamente aos seres humanos, mas um grande enxame pode invadir uma fazenda e devorar tudo o que está à vista. Colheitas, pastagens e até mesmo roupas podem desaparecer para sempre dentro dessa nuvem gigante, levando à fome em massa nas comunidades afetadas. Essas nuvens podem se estender por centenas de quilômetros e consumir milhões de quilos de plantas todos os dias, em um frenesi alimentar composto por bilhões de gafanhotos. O som característico que eles emitem é motivo de medo para os agricultores em todo o mundo, mas muitos lutam rapidamente para acender grandes fogueiras, pois a fumaça pode enfraquecer um enxame. Curiosamente, os gafanhotos são considerados iguarias em algumas partes do mundo, e seus corpos podem ajudar a compensar a comida perdida que eles consumiram. Considerados uma praga natural por muitos, a espécie do deserto é especialmente conhecida por destruir pequenas plantações que podem ser cultivadas e por percorrer grandes distâncias em busca de alimento. Na verdade, um enxame em particular ficou conhecido por viajar desde o norte da África até a ilha da Grã-Bretanha. Número 1. Mosquito. O tormento da pesca e das viagens de acampamento, esse incômodo aparentemente insignificante é, na verdade, não apenas o inseto mais letal, mas uma das criaturas mais mortais do planeta. Eles conseguem isso espalhando doenças como Zika, Nilo Ocidental e malária, que podem paralisar uma população humana, especialmente em áreas onde o acesso a tratamento médico é limitado. Curiosamente, os mosquitos se alimentam principalmente de néctar de plantas, mas as fêmeas usam o sangue para ajudar no crescimento dos ovos e podem consumir até 3 vezes o seu próprio peso em sangue para nutri-los. Embora esse sangue possa ser facilmente reposto na maioria dos organismos em atividade, as doenças que os mosquitos podem transmitir são numerosas e letais. Eles são atraídos e depositam seus ovos em locais onde há água, como pias ou recipientes com água parada, e conseguem localizar alvos humanos detectando o dióxido de carbono que exalamos. Eles até mesmo detectam o calor do nosso corpo para saber exatamente onde picar.
Com cerca de 210 milhões de anos como espécie, eles têm se alimentado de DNA de dinossauros muito antes de os humanos surgirem. Na verdade, acredita-se que Alexandre o Grande tenha morrido de malária, uma doença famosa por ser transmitida por mosquitos e que mata mais de 1 milhão de pessoas por ano. Acontece que as libélulas podem ser nossas melhores amigas, pois caçam centenas de mosquitos por dia e em alguns lugares até mesmo são liberadas na natureza como controle natural desses insetos. Obrigado por assistir. De qual inseto você tem mais medo? Não deixe de se inscrever e até a próxima!